Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, colonizadores. Feliz aniversário pro Brasil. É, 7 de setembro, data tão festiva, mais uma piada dessa terra tão querida. É Tão isso, gente. fodida. E é isso. Então, para começar, vou começar com os agradecimentos, que são essa semana para Lidiane Helena de Oliveira, para Erika Nunes, para Pamela Oliveira Almeida e para o Lucas Castro. Então, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Se você nos apoiou e eu não falei seu nome, manda uma mensagem pra gente, porque eu não anoto quem eu já falei e quem eu não falei. Então, avisa lá que aí a gente fala. Eu esqueço às vezes de anotar todo mundo. No freestyle. No freestyle mesmo. E tem algum recado? Queria falar que esse é o primeiro episódio com a Jéssica, né? Isso, é o primeiro episódio que a Jéssica escreveu. Então, aí, pra quem não sabe, a Jéssica agora está na produção do 1001. Mas a pessoa maravilhosa. Esse podcast só tem mulher maravilhosa. Ah, esse Verdade. foi a Shirley, olha aí, ó. Eu sabia que não tinha sido ela. Não foi ela. O Ah, próximo, foi a Chico. o dela é o da semana que vem, tá certo? Então, Tá, desculpa, desculpa. Jéssica. Beijo. Mas ela Obrigada, continua Shirley. maravilhosa também, as duas. Ela é perfeita. E ia falar só para você que apoiou as canecas e tá esperando chegar. A gente falta o quê? 3 Três pessoas falarem? pessoas que a gente vai mandar e-mail hoje e para elas responderem, aí a gente vai mandar encomendar as É canecas. isso aí. Então, Então, acho que deve demorar mais ou menos um mês, né? por Porque eu não aí. sei como é que tá o correio, Eu também não sei. Até eles mas entregarem as canecas e a gente começar a mandar. Mas vai chegar, gente, calma. se precisar eu levo. E um recado só é que a gente vai voltar à nossa programação normal. Pra quem não sabe, o podcast saía sempre na quarta. E aí a gente mudou pra terça. Agora a gente vai mudar pra quarta de novo. Porque aí dá mais tempo pra eu conseguir gravar. A gente gravar na segunda, eu editar na terça e lançar na quarta. E é Porque isso. tá saindo muito tarde Tá na saindo muito terça-feira, aí tarde. fica ruim pra Isso. vocês. E, E tem nossa, mais algum recadinho? não, bati com a cara no microfone, desliguei ele. Pronto, é isso então? É isso, tô super ansiosa pra fazer esse caso, bora. Então, bora lá pro caso de hoje. All the throats are gasping. All the triggers are flashing. All the lights are flashing. All to the rhythm of a passion. A Patrícia Ellen Mayle, ela nasceu no dia 24 de junho de 1960 em Paramus, New Jersey. Ela era especialista em economia pela Wellesley College e tinha um mestrado em Yale. Então, em 19 de abril de 89, a Trisha, como ela era conhecida, né, Patrícia, era Trisha, ela tinha 28 anos e ela estava correndo no Central Park pouco antes das 21 horas. Enquanto ela corria, ela foi derrubada e arrastada quase 91 metros da estrada, e então foi estuprada e espancada quase até a morte. Mas, ou menos 4 horas depois, às 1h30 da madrugada, ela foi encontrada nua, amordaçada, amarrada e coberta de lama e sangue em um buraco raso numa área arborizada do parque. Então, tinha umas pessoas que estavam passando lá e encontraram ela nesse estado horrível. Foram 2 homens que estavam andando pelo parque ao norte da rua 102. Eles encontraram a Trisha, que ainda estava viva por um milagre, porque ela estava muito, muito mal. E ela foi encontrada usando somente um sutiã, deitada no local, aparentemente há algumas horas, já que a sua temperatura corporal estava muito baixa e um pedaço de tecido estava enrolado no rosto dela, né? O mesmo material foi usado para prender os pulsos dela no rosto, e ela tinha sido atingida repetidamente na cabeça e estava coberta de lama, aparentemente por ter sido arrastada pela floresta em direção à área das árvores, né? A Trisha foi levada ao hospital metropolitano, onde ela ficou internada em estado gravíssimo. Além da cabeça fraturada, ela ainda tinha perdido grande parte dos fluidos corporais e ficou em coma por 12 dias. Ela sofreu hipotermia grave,
danos cerebrais graves, choque hemorrágico grave e perda de 75 a 80% do sangue, além do sangramento interno, né? O crânio dela foi tão fraturado que o olho esquerdo saiu da órbita. Nossa, Então ela foi extremamente violento, né? Não, ela não morreu por milagre mesmo, porque se eu demorasse já, mais um pouco também, né, ela teria perdido todo o sangue e teria morrido também. ai, eu já passei pelo Central Park esse horário, né? E, cara, porque assim, é gigante, é Sim. gigantesco e é assustador, assim, tipo, é muito. É muito, tipo, não é tão iluminado quanto deveria ser, com certeza. E ele é. Tipo, não tem muita gente, sabe? Sabe o Ibirapuera à noite, assim, parque da cidade? É muito estranho, assim, sabe? É mó sinistro mesmo. Então, pra quem não sabe, esse caso é horrível, foi um crime horroroso mesmo, mas que foi usado, né, de propaganda pra muita gente racista, que a gente Donald sabe que Trump, estou falando acontece. com você. Você mesmo, seu filho da, né? Enfim. Então, inicialmente, a mídia se referia a Trisha apenas como a corredora do Central Park, mas duas emissoras de TV violaram um acordo que é, na verdade, uma política, né, da mídia local, que é não divulgar o nome de vítimas de abuso sexual. E aí eles divulgaram o nome dela dias depois do ocorrido. Os editores desses canais declararam que isso foi uma resposta à divulgação do nome dos suspeitos, que eram menores de idade. Então, tipo, alguém fez merda e falou o nome do suspeito, que era um menor de idade, e eles fizeram merda também e falaram o nome da mulher. Tipo, É tipo, a beleza. polícia É, revelou o nome dos suspeitos, né? isso. Então, o ataque, na verdade, fez parte de uma série de ataques que estavam acontecendo no parque, e conforme identificado pelo relatório Morgenthau do The New York Times, em uma revisão de 2002 que eles fizeram do caso, algumas das vítimas desses ataques foram Michael Vigna, que era um ciclista competitivo que foi atacado por volta das 9h05 da noite. Antônio Dias, de 52 anos, que caminhava no parque próximo a 105 Street, foi derrubado por adolescentes por volta das 9h15. Ele teve a sua sacola de comida e uma garrafa de cerveja roubados. Ele ficou inconsciente, mas logo foi encontrado por um policial. Teve também o Gerald Malone e a Patricia Dean, que andavam numa aquelas bicicletas que cabe mais de uma pessoa, né? Os dois estavam andando na bicicleta e eles foram atacados na East Drive, ao sul dessa outra rua, por volta das 9h15, por meninos que tentaram pará-los e agarrar o Dean. O casal chamou a polícia depois de chegar a uma cabine telefônica. O David Lewis, que era banqueiro, também foi atacado por volta das 9h30. Robert Garner foi atacado por volta das 9h30. David Good, atacado por volta das 9h47. John Laughlin, o professor de 40 anos, foi espancado e chutado gravemente por volta das 9h40 às 9h50, perto do reservatório de água, e ficou inconsciente. Ele também teve um Walkman e outros itens roubados. 6 das vítimas eram negras ou hispânicas, como a maioria dos suspeitos, dificultando qualquer narrativa para atribuir os ataques apenas a fatores raciais. A polícia acredita que um grupo de 30 a 32 adolescentes eram responsáveis pelos ataques e começou a prender os suspeitos. Eles levaram cerca de 14 jovens em custódia e acabaram prendendo cerca de 10 desses jovens. Dentre esses jovens, 4 negros e 2 hispânicos foram indiciados em 10 de maio por agressão, roubo, motim, estupro, abuso sexual e tentativa de assassinato de Trisha. E um homem não relacionado, o John Laughlin, eles também acusaram esses meninos desse crime contra esse professor. E o promotor do caso, ele planejou julgar os réus em 2 grupos. E, em seguida, ele marcou o último julgamento do 6º réu. Então aí a gente vê que eram uma série de crimes e a polícia só resolveu fazer quando alguém quase morreu, né? Aí eles resolveram agir, porque até então, E fez tipo, o circo da mídia, né? porque aí todo mundo começou a cobrar, né? A mulher quase morreu, foi um ataque horrível. Até então, tipo, as pessoas caminhavam lá e eram roubadas e tal, e tipo, a polícia nem aí, né? Que era tipo assim, ó, esses lugares que estavam acontecendo os ataques, eles tinham muito esses
meninos que ficavam ali na região, sabe? Tipo, que eram marginalizados, claro, né? Mas que tinham sempre esses roubos ali, sabe? Acontecendo. Sim. E também tinha pessoal de gangue também que agia naquela área. Enfim, era Nova York, né? Nessa época era realmente cada um por si. Sim, Mas e como a Patrícia, né, a Trisha, ela era branca e o negócio é foi pra mídia, uma divulgaram o mulher nome dela. jovem, né? Foi atacada, aquela coisa. É a vítima perfeita, né? Que eles chamam. Que é a vítima que Exato, chama a atenção, né? sim. Bom, então, em 4 de maio de 89, o Michael Briscoe, de 17 anos, foi inicialmente preso pelo estupro da corredora, mas a acusação foi por motim e agressão relacionada ao ataque do David Lewis, que era um dos 4 corredores atacados perto do reservatório de água. Em um acordo judicial acertado em junho de 1990, ele se declarou culpado de agressão e foi imediatamente condenado a 1 ano de prisão com crédito pelo tempo cumprido. E o Jermaine Robinson, de 15 anos, foi indiciado por várias acusações de roubo e agressão nos ataques a Lewis e John Laughlin, outro corredor também. E em um acordo de confissão, ele se declarou culpado em 5 de outubro de 89 pelo roubo do Laughlin e foi condenado a 1 ano em uma instalação juvenil. O processo contra os 5 réus restantes, que eram Kevin Richardson, de 14 anos, Youssef Salam, de 15 anos, Raymond Santana, de 14 anos, Andrew McRae, 15 anos, e Corey Wise, de 16 anos, foram interrogados separadamente por quase 30 horas, sem direito a comer, beber ou dormir, sem a presença de um adulto, ou um responsável por eles, né? A polícia falou para os adolescentes que, se eles colaborassem, poderiam ir para casa. E, exaustos, os 5 acabaram confessando o crime. No documento... Quem não sabe é tortura, né? Você deixar uma pessoa presa sem comer, sem poder tomar água, sem poder ir no banheiro. E adolescente, né? Sem presença, criança, né? São criança, 14 anos, meu. Exato. Tipo, é tortura. Os policiais torturaram esses meninos. E eram os meninos que estavam sempre lá pela área e tal. E foram pegos porque estavam lá, né? A polícia queria dar resultado. Então, tipo, não tinha prova contra eles. Não existia. Não tinha nada. Eles tinham que forçar uma confissão. Colocaram os meninos dentro de uma sala e ficaram lá, cara. Inclusive, para quem quiser assistir o documentário, né, que chama The Central Park Five, dá para perceber ali a exaustão física e psicológica dos meninos durante as cenas que eles mostram do interrogatório, né? E o estranho é que, assim, nenhum desses meninos soube descrever a vítima ou dizer onde havia sido o estupro, sabe? Os interrogatórios que foram feitos com cada um deles separadamente também foram feitos sem a presença de nenhum advogado ou da família deles. Tipo, não tinha a mãe, não tinha ninguém, sabe? E a menor de idade, ou você tem um adulto presente, ou você não pode usar, né, Exatamente. Você não pode interrogar um adolescente, né, sem a presença de um adulto. Começa daí, né? E, tipo, você não pode... Eles eram crianças, sabe? E, tipo, você fica lá... eles têm essa tática que eles chamam de get the confession. E aí, isso é como se fosse um manual que tem várias coisas que eles fazem para conseguir a confissão de qualquer forma. Então, vai desde intimidação até ameaça, ou nesse caso, tortura, né? Física e psicológica. Isso. Então, várias pessoas, obviamente, consideraram as técnicas do interrogatório como, no mínimo, coercivas. No mínimo, né? Eles foram coagidos a investigar e, obviamente, a gente chama de tortura. Então, nas semanas seguintes aos interrogatórios, os 5 jovens retiraram as confissões, porque aí eles conversaram com os advogados, né? E se declararam inocentes, além de recusarem os acordos de confissão para as acusações de estupro e agressão. Que a promotoria chega e fala, se você, então, fazer um acordo, daí você não vai a julgamento e você só fica preso por tanto tempo. E como eles eram inocentes, né, eles falam, não, a gente não quer confessar o que a gente não fez, né? Eles confessaram antes sobre tortura. Exato. Então, nenhum DNA de nenhum dos meninos combinava com o que foi coletado em amostras de sêmen na cena do crime. E, na verdade, não tinha nenhuma evidência física que conectasse qualquer um dos 5 ao ataque.
Então, não existe prova, não existe testemunha, não existe nada. É só porque era um bando de adolescente negro e hispânico que tava lá perto, que andava pelo parque, e a polícia prendeu eles e falou, não, tá aqui, foram eles. E é isso que aconteceu. Lembro que quando eu vi o documentário eu fiquei muito abalada, né? E tem um dos meninos, eu não lembro qual deles agora, depois antes de terminar o programa, eu olho aqui e falo. Mas um deles, ele não tinha nada a ver, não tava nem na cena do crime no dia. Nem Ele no só parque, tava, né? ele só tava, tipo, no dia que foram levar os meninos, né, que eles estavam chamando de suspeitos, o menino era amigo deles e tava ali perto, sabe? E levaram ele junto, e tipo, e um dos meninos, ele como é que a gente fala quando é mentally challenged? Ele tinha... Putz, porra, toda vez a gente esquece, né? Como é que Exato. fala? Ele era intelectualmente, como que é? Ai, Deficiência intelectual, isso aí. Deficiência exato. intelectual, Então, ele... Intelectualmente incapaz. Isso. Então, E aí pior também ainda, levaram né? ele junto, sim, Pior sabe? ainda pra tipo, depoimento. Como é que você vai pegar depoimento dele sem ter um adulto responsável, sabe? O menino, tipo, não tem noção do que ele tá falando e da consequência do que ele vai dizer. É igual ao do West Memphis, é exatamente a mesma coisa. Tipo, Exatamente. pegaram um menino, né, com problema e O forçaram. Jesse Kelly É. ele, tipo, não sabe, eles falavam que ele tinha um QI de, tipo, uma criança da 7ª série, sabe? Uhum. Sou eu, né? É. Bom, em 1990, os 6 suspeitos, incluindo Steve Lopes, foram indiciados no ataque à corredora e outros crimes foram agendados para o julgamento. A promotoria conseguiu julgar os 6 réus do caso da Trisha em 2 grupos separados. Isso permitiu que controlassem a ordem em que certas provas seriam apresentadas ao tribunal. Steve Lopes deveria ser julgado em janeiro de 91, após os outros 2 grupos de réus no caso de estupro e agressão. Negou qualquer conhecimento do estupro em sua confissão gravada em vídeo, mas foi implicado pelas declarações de outros réus. Como os outros 5, ele também foi indiciado por acusações relacionadas ao ataque e roubo do Laughlin, que era o outro cara lá, o professor de 40 anos. Foda porque eles começaram a colocar as crianças uma contra a outra, sabe? Uhum. Eles falavam, né? Aquelas técnicas merda da polícia, né? Tipo, o outro tá te entregando, tu não vai fazer a mesma coisa, tu não vai dizer que foi ele. E, Sim. tipo, coagindo os meninos. Então, no primeiro julgamento, que começou no dia 25 de junho e terminou 18 de agosto de 1990, os réus Anton McRae e o Seth Salam e o Raymond Santana, eles foram julgados. O júri, então, era composto por 4 pessoas brancas, 4 negros e 3 hispânicos e um asiático. A Trisha testemunhou no julgamento, mas a identidade dela não foi dada no tribunal e nenhum dos 3 advogados de defesa a interrogou. E eu acho que ela nem lembrava do que tinha acontecido, né? Tipo, Pelo que eu vi lá do documentário, ela não sabia, não conseguiria não. reconhecer. Ela não lembrava nada, porque ela ficou em coma, né? 12 dias Nossa, ela depois do teve ataque. dano cerebral grave, sabe? Então, tipo, não tem como você pegar o testemunho dela, porque ela não lembra mesmo realmente o que aconteceu, né? Sim. Então, o júri deliberou por 10 dias antes de dar o veredito, no dia 18 de agosto. Cada um dos 3 jovens foi absolvido pela tentativa de homicídio, mas eles foram condenados por agressão e estupro da Trisha e por agressão e roubo do John Laughlin. E como o Youssef e o Antron tinham 15 anos e o Raymond 14 na época do crime, cada um deles foi condenado pelo juiz Thomas Galligan ao máximo permitido para jovens, que era 5 a 10 anos em uma instituição correcional para jovens. Então, mesmo sem prova nenhuma, além Nada. de, né, É nada. só a convicção e o racismo, E aí o juiz, Exato. né, foi lá e condenou os meninos, porque inclusive tem vários casos, né, que mostram, eu não lembro aonde que eu vi, mas foi um vídeo sobre um caso parecido com esse. Foi, na verdade, o caso de um menino que era branco, rico, e, tipo, pegou o carro e saiu com uma galera e atropelou uma galera, sabe? Ele bebaço. E a juíza que condenou ele, tipo, coitadinho, deu só, sabe, uma pena mínima, assim. E aí pegaram o histórico dela e, tipo, viram
quando era jovem, adolescente, negro ou hispânico, ela condenava há muito tempo, sabe? Quando era jovem, branquinho, de família rica, ela dava só um tapinha nas costas. Então Nem quando a gente vê esses casos de, principalmente, né, de atiradores, né? já começa pelo Tipo, tratamento da mídia, né? Quando é branco não é exato, terrorista. exato. Terrorista doméstico, né, gente? Um moleque com uma arma, uma metralhadora no meio da rua. Você acha que não é, é terrorista? Esses dias aí a gente viu o caso daquele menino lá, o Kyle, alguma coisa. É, esse porra aí, esse filho de porra louca aí, essa merda. Passou Meu do Deus do lado da céu, que ódio, viatura cara. e a viatura, assim, tipo, deixou o cara sair Não, de boa, matou uma começa galera, antes, né? Porque ele saiu do estado dele com arma, com um fuzil, atravessou um atravessou o estado. estado, foi em outra cidade para ir lá contra uma passeata, um protesto que ele não concorda. E aí você E vem era e o querer. protesto da morte de um homem negro, né? Não, ele não morreu. Esse cara aí do Não, protesto. era o protesto de agressão Isso, de do. Mas agressão. assim, deram 6 tiros no cara, sabe? Nas costas dele. E aí você vem com essa lorotinha de merda de ai, legítima defesa, pau no seu cu, não é legítima defesa porra nenhuma. Esse moleque foi lá pra matar as pessoas, gente. Não acreditem Exato. nessa lorota. Não foi legítima defesa, tanto que a galera tentou desarmar ele depois que ele atirou na cabeça de uma pessoa e Que matou vídeo. ela. E aí aparece aquele vídeo lá que os pessoal joga garrafa de água nele, já os Bolsonaro da vida já dizem que jogaram molotov, né? É, Por que nossa. não? E aí a galera tenta desarmar ele porque ele já tinha matado alguém e ele atira em outro manifestante e mata ele também. E aí o moleque anda com o rifle na mão até a polícia, é recebido com aplauso, ganha elogio e ganha uma aguinha e um tapinha nas costas. Ai, Então, gente. tipo, e só foi preso no outro dia depois de que viralizou o negócio, né? Aí Não, e que. foi preso assim, ó. Tipo, foram na casa dele. Dá, né? Tipo, Então. sabe? Ó, a gente já mudou o caso, né? Nossa, tô Cara, meu, revoltada com esse porque caso. dá muito ódio, porque você vê essa porra aqui, aconteceu em 1989. Nós estamos em 2020, tá a mesma merda, não mudou porra nenhuma. Você vem com conversinha, não tem mais racismo, não é a mesma. É a mesma merda ainda até hoje, cara. Não mudou nada, Verdade. tipo, é até mais explícito ainda. É absurdo, cara, absurdo. Então, sério, gente, não acreditem nessas conversinhas dessa porra desse moleque aí. Que virou. Aí virou o herói da direita, né? É, Ai, nossa. legítima defesa. Pau no seu cu. Não é legítima defesa, não. Não, o que? Esse moleque aí foi lá pra matar, gente. Tá, É. ó, Bom, segue. sou eu? Segue, vamos se revoltar com outra coisa aí, é você. Momento alborguete, né? É, puta que pariu, hein? Tô puta. A força do ódio. Bom, o segundo julgamento, né, que era do Kevin Richardson e do Corey Wise, começou em 22 de outubro de 1990 e também durou cerca de 2 meses. Todo aquele circo de sempre. O Kevin, de 14 anos, na época do crime, estava em liberdade com uma fiança de $25.000 antes do julgamento. A promotora distrital assistente Elizabeth Lederer fez uma longa declaração de abertura e Corey desabou na mesa da defesa depois dessa abertura, né? Chorando e gritando que ela havia mentido. Ele foi removido temporariamente do tribunal. O advogado de defesa de Kevin apresentou um pedido de anulação do julgamento devido ao efeito potencial sobre o júri, mas o juiz rejeitou. Os advogados de defesa observaram que cada jovem tinha capacidade intelectual limitada. Disseram que nenhum deles era capaz de preparar as declarações escritas ou as confissões gravadas em vídeo apresentadas pela promotoria como prova. Eles argumentaram que as confissões foram coagidas e que os jovens vulneráveis à pressão por causa da sua idade e capacidade intelectual acabaram confessando ali, né, que eram culpados. A Trisha testemunhou, mas dessa vez um dos advogados de defesa interrogou ela. Então, tem muita história sobre. Não essa promotora, mas a outra, mas no final tem umas informações sobre ela, sabe? Filha da puta aí também. Nossa, meu, que ódio que dá. Tô revoltada. Nossa, meu, eu tô muito puta. Essa mulher é muito puta. Esse caso, eu fiquei mal quando. É horrível, cara. É uma história horrível. Nossa. Enfim.
O Richardson foi o único dos 5 réus a ser condenado por tentativa de homicídio, além da sodomia e agressão a Trisha e roubo e motim no ataque ao John Laughlin. Ele foi condenado a 5 a 10 anos em uma instituição juvenil. E o Corey Wise, que tinha 16 anos na época do crime, foi absolvido de estupro e tentativa de homicídio, mas foi condenado por acusações menores de abuso sexual, agressão e tumulto. E por causa de sua idade e da natureza violenta da acusação do crime, ele foi julgado e sentenciado como adulto, recebendo de 5 a 15 anos de prisão. Aí, prisão mesmo. Ele foi o Corey, né? Quando tem no Netflix tem um especial que é a Oprah entrevistando eles, né? E o Corey foi assim, de todos ele foi o que mais sofreu e ele que era o jovem que era intelectualmente incapaz. Imagina um menino de 16 anos indo para uma prisão de segurança máxima para adultos, tá ligado? Já dá para saber muito bem o tipo de coisa que aconteceu com ele lá dentro. E bom, de acordo com um especialista do FBI que testemunhou no julgamento, todos os 5 poderiam ser excluídos como sendo o homem que havia deixado as amostras de sêmen em Trisha e em uma meia, que também foi encontrada no local. E no total, 14 homens foram testados, incluindo os réus e o ex-namorado da Trisha, e todos foram excluídos como suspeitos. Então, não tinha como condenar eles pelo ataque da Trisha, mas eles foram condenados a outros ataques porque sim, né? Por que não? Por que não seriam, né? Porque... tipo, eles disseram que assim, ou tem uma terceira pessoa, uma sexta pessoa, sétima pessoa, sei lá, envolvida, que foi o cara que realmente deixou as amostras de sêmen, né? Mas que isso não excluía o fato de que os meninos também tivessem feito isso, sabe? 10 de janeiro de 1990, o Orlando Escobar, de 16 anos, foi indiciado por 3 acusações de roubo, 2 acusações de agressão e uma acusação de distúrbio. Essa acusação de distúrbio que eles falam é porque nos Estados Unidos você não pode ficar, tipo, na rua bebendo, zoando, sabe? Isso, Eles não... É tipo assim, distúrbio à ordem, sabe? E, enfim, essas acusações eram relacionadas ao ataque do John Laughlin, em um acordo de confissão, óbvio, né, gente? Ele se confessou culpado em 14 de março de 1991 de tentativa de roubo em segundo grau. Ele foi sentenciado a 6 meses de prisão e 4 anos e meio de liberdade condicional. Antônio Montalvo, de 18 anos, foi indiciado a 2 acusações de roubo e uma de agressão, relacionadas ao ataque de Antônio Dias. Em um acordo de confissão, ele se declarou culpado em 29 de janeiro de 91 de roubo em segundo grau também e foi condenado a 1 ano de prisão. Então, não era só o caso da Trisha, né? Eram vários casos ali que estavam acontecendo que eles também saíram prendendo várias pessoas à torta direita, sabe? E tu vê que os que aceitaram os acordos receberam penas menores, né, como recompensa, entre aspas, né, porque era o que eles queriam fazer com os outros, só que os outros meninos, obviamente, eles falaram, a gente é inocente, nós não vamos confessar nada, e aí foram a julgamento e foram condenados. Tu sabe que esses tempos, acho que foi ano passado, saiu também um relatório sobre os acordos da promotoria daí no país inteiro dos Estados Unidos, e é tipo absurdo a quantidade de casos de gente inocente que pega, tipo, faz acordo pra não ir a julgamento e acabar fudido, porque tipo, muitas vezes é acusação de porte de droga, sabe, que se você for a julgamento a gente vai te processar por tráfico, sabe. Sim. É uns negócio horrível mesmo, e eles fazem esses acordos porque, né, lá a prisão é privatizada, né, e aí já vira mão de obra escrava, e tem todo um rolê que eu sugiro muito. Na verdade, prisão virou um negócio... Você ia sugerir alguma coisa? Desculpa. Sugiro que as pessoas pesquisem sobre isso, só porque é absurdo mesmo, absurdo. Eles transformaram as prisões em... Só tem 4 prisões públicas nos Estados Unidos, né? As outras são todas privatizadas, e aí... elas viram dinheiro, então para os Estados Unidos é muito bom ter pessoas presas, porque essas pessoas vão trabalhar de graça. Exato. Então o punitivismo aumenta
E eles têm a maior população carcerária do mundo. Eu tava falando isso ontem. A gente tava conversando sobre esse assunto e falando que, tipo, eles, na verdade, estão criando fábricas de pessoas, né, e alimentando esse sistema carcerário. Por isso que é tão difícil, por exemplo, você legalizar, não legalizar a droga, né, mas descriminalizar a droga, porque é óbvio que quanto mais gente na cadeia, melhor para eles, entendeu? Vai perder. E, inclusive, a política contra a imigração do Trump também ajudou bastante, né? Porque eles prenderam a galera ilegal. E é realmente absurdo, gente, porque prisão privada, eles têm uma meta de preso, né? Então, os caras fazem acordo com o governo e falam, vocês têm que dar pra gente tantas presos por mês. E aí, os juízes ganham dinheiro, porque mandam os adolescentes pra eles. Então... No caso do West Memphis 3, a gente vê muita semelhança com esse caso, né? Só que é que assim, no West Memphis eles eram todos brancos, né? Mas eles também fizeram um acordo, e mesmo depois que foi provada a inocência deles, eles fizeram um acordo, ou seja, eles não têm a ficha limpa até hoje. Nesse caso é diferente, né? Porque a pessoa que fez confessou depois. Que vocês vão já dando spoiler. Mas, né, aí eles realmente tiveram a ficha limpa porque foi provado que não foram eles. Eles conseguiram processar, enfim. Mas vamos continuar o caso e aí, então, né? Senão a gente já conta tudo aqui. Então, falando já disso. Então, em 2001, um cara chamado Matias Reis era um assassino condenado, estuprador em série, que cumpria a pena na prisão perpétua, e ele confessou às autoridades que havia estuprado a Trisha, inclusive fornecendo evidências que confirmavam essa confissão, e disse que ele cometeu o crime sozinho. O DNA dele também combinava com o encontrado na cena do crime. E aí foi o Corey quem cruzou com ele na prisão e fez com que o Matias resolvesse confessar o crime. O que aconteceu? O Corey encontrou ele numa prisão anos antes, e aí eles brigaram por causa de uma televisão que tinha lá, um queria trocar o canal, o outro não. E anos depois, aí em 2001, eles se encontraram de novo em outra prisão. E aí que o Matias ficou sabendo que era o Corey que tinha sido condenado por aquele crime. E ele, tipo, teve uma iluminação de lucidez, um momento de honestidade na vida dele. E falou que não era certo que o outro estivesse na cadeia por uma coisa que ele fez. Então, sobre... Mano, qual a chance? Qual a chance? Vamos falar disso aqui? Agora eu preciso desabafar aqui, gente, desse caso, que é uma das coisas que mais me impressionou. Foi tipo assim, imagina você tá preso, aí você vai pra mesma cadeia você tá preso sendo uma pessoa inocente. Aí o cara que cometeu o crime vai pra mesma cadeia que você 2 vezes. E aí na segunda, ele descobre, você foi condenado pelo crime tal, né? Tá, eu que cometi. Mas, gente, qual que é a chance? E do cara ainda ser cooperativo, né? Então, isso foi... Ele era um serial killer? Estuprador em série? Não, ele era estuprador em série. Ele só não matou mais gente por falta de oportunidade, porque ele matou uma pessoa só. Exato. Mas falando um pouquinho sobre ele sempre apresentou um comportamento violento, o Matias, e ele cometeu seu primeiro ataque aos 17 anos em 88, ao ameaçar uma mulher de estupro com uma faca. A vítima conseguiu conversar com ele naquela hora e fazer ele mudar de ideia, e aí ela saiu ilesa do ataque. Em abril de 89, 2 dias antes do ataque a Trisha, o Matias atacou outra mulher na Central Park, mas ele foi visto por outra pessoa e acabou fugindo do local. E aí, a vítima contou à polícia que o homem que a atacou tinha pontos recentes no queixo, e aí o policial responsável pelo caso conseguiu um nome após consultas com hospitais locais. Então ele descobriu que era o Matias Reis. Pouco tempo depois, esse policial foi afastado do caso, foi mandado para outro distrito, mandado para outro caso, e a vítima mudou de cidade e não quis mais ter contato com a polícia. E foi assim que ele não foi pego pelos ataques no parque, porque 2 dias depois ele atacou a Trisha, e ninguém fez a porra da conexão. A polícia não fez o trabalho dela. Tipo, cara, 2 dias, cara. 2 dias de diferença. Eles não fizeram o trabalho deles. E pegar o cara que tinha feito o negócio. Então, tipo...
Isso também permitiu que ele continuasse cometendo muitos crimes, né? Porque ele continuou uma série de ataques que ele estuprava ou assaltava as vítimas. E ele ficou conhecido, ele até ganhou um nome, que era o East Side Slasher, que é o esfaqueador de East Side, que até que finalmente ele foi pego em 5 de agosto de 89. Ele foi pego também, ele invadiu o apartamento de uma mulher e ela conseguiu fugir. Quando ela desceu e falou com o porteiro do prédio, ela pediu ajuda e tal, e aí quando o Matias desceu, os caras seguraram ele e chamaram a polícia. Então, só assim ele foi pego, porque também não foi trabalho da polícia que pegou ele. Então, tipo, aí você vê, né, que o padrão da polícia é bem baixo. Então não levou muito tempo para que a polícia conectasse alguns dos ataques dele. Eles viram que tinha um padrão. E aí ele confessou um assassinato, 4 estupros e 2 tentativas de estupro e foi condenado a 33 anos de prisão pelos seus crimes. Ele tá para ganhar a Parole, né? é condicional, né? Em 2022, mas provavelmente ele não vai conseguir, esse pessoal não vai soltar ele, não. Ele é o tipo de pessoa que eles não vão soltar por causa do comportamento violento dele desde sempre. Então, tipo, aí vocês vê, né, cara, a polícia não fez nada e quando fez merda, porque pegou 5 moleque inocente e condenou eles. E Pois é, e olha só que interessante, o Matias, ele não foi processado pelo crime da Trisha, porque já tinha sido prescrito. Ó, legal. Que beleza. Muito bom, né? E em 2002, o procurador distrital do condado de Nova York, né, o Robert Morgenthau, ele conduziu uma investigação e recomendou ao tribunal estadual que resignasse as condenações dos 5 homens presos, né? Que ali já eram homens, né? Já eram homens. Perderam a juventude inteira, né, cara? Preso. Cara, os principais anos, né? Os anos que te constroem como um adulto ali, né? E o tribunal renunciou às condenações ainda em 2002 e o Estado retirou todas as acusações. No ano seguinte, em 2003, os 5 homens processaram a cidade de Nova York por acusações maliciosas, discriminação racial e sofrimento emocional. Após uma mudança administrativa da cidade, os 5 foram indenizados em 41 milhões, dividido entre eles, né? Eles também entraram com uma ação contra o estado de Nova York por danos adicionais e receberam mais ou menos ali 4 milhões de dólares. Quando eles foram soltos, os 5 rapazes apresentavam vários sintomas de estresse pós-traumático. Um deles mudou o nome e foi para outra cidade. Durante as décadas de 80 e 90, New York era muito mais perigosa que hoje em dia, segundo os jornais, principalmente pelas questões raciais e por causa da polícia, né? Então, cara, 45 milhões não é nada perto do que eles passaram, né, meu? Tipo, perderam. Não é nada. E assim, vida, né, eu vi no documentário, sabe? Nesse documentário, não, na entrevista que a Oprah faz com eles. Uhum. Assim, você vê claramente, tá ligado? Tipo, cada um lida de um jeito, né, gente? Porque eu acho que pra mim a coisa mais assustadora que existe é você ser preso por uma coisa que você não fez, sabe? E um deles, ele fala chorando, assim, tipo, sei lá, um fala que perdoou, o outro fala que tô tentando entender, mas tem um deles que, tipo, ele fica se controlando, assim, na cadeira pra não levantar e não xingar, mas ele fala, eu não perdoo, eles tiraram a melhor parte da minha vida, não é certo isso que eles fizeram com a gente, essa indenização é uma piada, e falaram um monte, assim, sabe? Você vê que ele ainda tá muito puto, sabe? E a única coisa que acho que 2 deles continuam bem amigos, assim, sabe? E é isso, assim, tipo, ele tem toda a razão em continuar puto com isso e não perdoar, porque não tem perdão, né, cara? E lembrando, né, gente, isso aqui não é exceção, né? É a regra. Porque você pega quem tá preso lá, você não vai ter quem fez crime, tipo, foda, assim, roubou milhões, etc, sabe? A gente tem exemplo aqui no Brasil, né? Se a pessoa tem dinheiro, ela não vai presa, né? E aí, o filho como que é, do Ike Batista, não matou um cara? Porra, só porque atropelou, daí não vai preso, né? E aí você pega quem tá preso, é só fudido, né? Só quem é pobre. E aí o cara fica lá, tipo,
não é exceção, gente. Isso aqui, sabe, não é. A gente tava conversando esses dias, né? Não é inocente só quem foi acusado injustamente. Tipo, o cara roubou pra não morrer de fome, ele é inocente também, tá ligado? Exato. É aquilo que a Jéssica tava falando, É, né? Que um cara que rouba um pote de manteiga no mercado, ele é tão inocente quanto o Rafael Braga, né? é. E bom, aqui a gente vai falar então de quem não é inocente, porque esse pau no cu aqui, né, ele, né, faz muita Olha merda, aí. né? O Donald Trump, É então, dele, o por favor. Donald Trump, que na época não era presidente laranjão, só era laranja, era só magnata da indústria imobiliária, falido já sei quantas vezes, né, porque ele faliu várias vezes, porque ele ganhava dinheiro do pai pra abrir empresa e falia. Porque é um Tava inútil. falando sobre milionários outro dia, né? É, E bilionários, na verdade, né? E a bilionário. gente tava falando que, tipo, se você trabalhar pelos próximos 50 anos da sua vida, você tem que ganhar, tipo, 55 mil reais por dia e você não vai ser um bilionário. E, Uhum. tipo, você não pode descansar nem um dia, sabe? E aí, tava falando que, assim, isso aponta pra gente que bilionários, eles só servem pra especulação e eles, nenhum deles trabalhou pelo dinheiro que eles têm. Eles exploraram pessoas pra ter o dinheiro que eles têm, Você né? não fica bilionário sendo honesto. Não fica. É Não, não impossível. fica, não fica. Impossível, não tem como. E bom, aí tá o Donald Trump lá com o dinheiro do papai. Ele estava convencido que os adolescentes eram culpados, claro, né? Pelo crime. E fez diversas declarações à mídia. Não somente isso, ele gastou cerca de 85 mil dólares. Hoje em dia, na cotação maravilhosa que a gente tá hoje, é mais de 400 mil reais. E ele fez 4 anúncios de página inteira no jornal com o título Bring Back the Death Penalty, Bring Back Our Police. Para quem não sabe, tragam de volta a pena de morte, tragam de volta a nossa polícia. Então, o Gente, filho da puta, cara, que ódio, velho. E ele escreveu num desses anúncios que eu quero odiar esses assassinos e eu sempre odiarei. Eu não quero analisá-los, eu não quero fazer psicoanálise ou entendê-los. Eu quero apenas puni-los. cara, que dá um troço ruim, né? Nossa, Tipo, cara, um tipo, negócio desse, não é dá? um negócio puro ódio, né? Tipo, Tipo assim, você vê que o cara é um monstro, sabe? Tipo assim, a ira de um homem contra, sei lá, 5, 6 meninos de 15 anos, tá ligado? Tipo assim, nossa, velho, é muito grotesco, assim. O Donald Trump é é um cara muito nojento. horrível. E, bom, numa entrevista à CNN, ele ainda declarou que talvez o ódio seja o que nós precisamos se quisermos algo feito, formos fazer algo. Muito Cara, bem. tem que enfiar no seu cu, filho da puta. Cara, nossa, que ódio, Que né? ódio, Que né? ódio que eu tô, né? O ódio Mas, pode fazer coisa boa? Pode. A gente pode ficar puto com esse tipo de gente, né? Trazer guilhotinas como de volta. diria, como diria meu amigo Felipe Castilho, como que é? O ódio é um ótimo combustível, o problema é que estraga o motor, né? Então, pode dar um negócio aí no coração. Mas ajuda, às vezes eu tenho que terminar o trabalho, eu Na termino na força força do do ódio, cara. ódio. Depois do almoço é complicado. E daí tu pega esse. Nossa, meu, esse pedaço de bosta seca. E aí ele pega, não, eu tenho certeza que essas 5 crianças que não têm prova nenhuma de que eles são culpados, são culpados. E não só isso, eles merecem a morte. Tipo, Tipo assim, ó, Cara, é muito louco, né? Porque você não tem que se meter na investigação, cara. Assim, você nem tem que nem falar nada, cala essa até boca, cala a tá ligado? boca, sabe? Exato. Não, e tipo Ah, assim, olha o quanto que o cara quer aparecer. Porque, tipo, ele a gente. compra anúncio de página pra revista. É. Tipo assim, o quê? E a gente tem um exemplo exatamente igual aqui, né? Que foi o caso do Champinha que o Bolsonaro fica usando pra, né, De panfletar que tem que campanha, baixar a idade de. Como é que chama? A idade de minoridade penal. maioridade penal e não sei o quê. Mesmo o pai da menina que foi assassinada sendo contra e fazendo, tipo, uma campanha e tal. Ele faz um trabalho muito legal. Ele virou deputado, se eu não me Deputado engano, também. o vereador, mas ele é ativista dos direitos humanos, sabe? E Isso. ele mesmo deu um recado pro Bolsonaro e falou assim, gente, parem de usar o caso da minha filha
Bom, a gente vai falar mais disso no episódio da Liana. Isso. Mas temos pra que usar o exemplo americano se a gente tem o Aqui dentro de casa, né? aqui. Bom, em relação a esses anúncios, né? O Youssef Salam falou ao jornal The Guardian: todos nós estávamos com medo, nossas famílias estavam com medo, nossos entes queridos estavam com medo. Para nós, era como se andassem por aí, como se andássemos por aí com um alvo nas costas. Se isso tivesse acontecido nos anos 50, seria aquele tipo de justiça doentia que eles queriam. Alguém daquele lugar mais sombrio da sociedade certamente teria vindo às nossas casas, nos arrastado de nossas camas e nos pendurado em árvores no Central Park. Que aconteceu em Tulsa, né? Que é o Exato. massacre de Tulsa, pra quem não sabe, aconteceu. Assistam Watchmen. Exato. Que foi isso que aconteceu, que era uma cidade muito próspera que tinha um bairro negro. Que era basicamente todo o comércio negro, as pessoas tinham essa filosofia de comprar de pessoas negras e tal, né? Se fortalecer ali. E aí, teve um caso. Começou a rolar super, né? A comunidade Nossa, eles estavam começou a muito. prosperar. Era conhecido como Wall Street negra. Eles, caras, estavam super bem. E já começou, né, virar a galera branca em volta lá. Ah, não, essa galera não pode ficar bem, não pode ter dinheiro, não sei o quê. E aí rolou, tipo, meio. Foi um desentendimento mesmo. Uma mulher discutiu com um cara num elevador. Era um cara negro. E aí ela acusou ele de assédio, enfim. E foi isso que aconteceu. A galera usou esse caso como estopim pra fazer um ataque aéreo. Se vocês não sabiam que isso aconteceu, cara, um ataque aéreo. Eles pegaram avião, pegaram arma e saíram matando todo mundo lá em Tulsa. Tipo, é absurdo, cara. Absurdo. E as pessoas não falam sobre isso. É só recentemente cara. que tá saindo informações e botando nas escolas, estão falando e tal, dessa história. Porque eles apagaram completamente da história, assim. Foi um ato terrorista das Exato. pessoas. É terrorismo, cara. Não tem. E era isso que ia acontecer. O menino, o Youssef tem toda a razão, cara. Se fosse nos anos 50. Ah, os caras tinham pendurado. Tipo, não sei se vocês estão assistindo Lovecraft Country. E assim, é muito foda. Tem um episódio lá. Atenção aí, gente, o spoiler. Ah, não fala, não. Não é spoiler, não é spoiler. Não, eu não Tá quero falando- saber de spoiler. Rolando uma festa numa casa com pessoas negras, né? E num bairro branco. E assim, não era proibido, sabe? Você podia comprar a propriedade onde você quisesse. Aí, tipo assim, os caras, as pessoas brancas da região, mano, eles colocavam cruz e tacava fogo, assim, pra simbolizar KKK, sabe? E é isso, e assim, foda-se, sabe? Enfim, a gente pode falar de vários casos assim, né? Na verdade, porque não é como a gente estava conversando, né? Isso não é exceção, né? Isso é regra, basicamente. Bom, o Youssef, ele ainda declarou que eu olho para Donald Trump e entendo ele como uma representação de um sintoma dos Estados Unidos. Fomos condenados por causa da cor da nossa pele. As pessoas pensavam o pior de nós. E tudo isso por causa de nova-iorquinos proeminentes, especialmente Donald Trump. Durante a campanha presidencial em 2016, o Trump foi questionado pela CNN sobre os anúncios que ele fez sobre o Central Park 5, e a resposta dele foi: eles admitiram que eram culpados. A polícia que fez a investigação original diz que eles eram culpados. O fato de que aquele caso foi encerrado com tantas evidências contra eles é ultrajante. É foda, né, o cara falar isso e tirar o dele da reta, né, velho? Pau no seu cu, né, meu? Tipo, foda-se. O que é? Agora, qualquer caso de, tipo, qualquer crime, você vai fazer um anúncio no jornal? Não O vou que você tem a fazer ver com isso? Sim. E bom, em 2003, 14 anos após o ataque, a Trisha se apresentou e confirmou que ela era vítima em um livro chamado I Am the Central Park Jogger, que é Eu Sou a Corredora do Central Park. Então, após 12 dias de coma, ela acordou e disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido. E logo após o ataque, ela largou o emprego como banqueira de investimentos para trabalhar com sobreviventes de violência sexual, além de trabalhar como palestrante motivacional e ainda correr. Ela ainda tem algumas cicatrizes do ataque e perdeu o olfato como consequência dele. E aí, vou falar um pouquinho da promotora do caso, que é a Linda Farsten.
ela até hoje mantém a fala dela de que acredita que os interrogatórios e confissões foram legais e justos. Para ela não teve problema nenhum. Então, apesar de todas as evidências, ela também ainda acredita que eles são culpados. Para ela, o Matias andava com o grupo e por isso eles ainda estariam envolvidos. Então, Não faz sentido algum. não interessa que o Matias confessou que tem DNA só dele, não tem dos outros. Não, para ela, eles são culpados ainda. E É branca, né? Sabe quando a pessoa não quer assumir, admitir, tipo... né? Porque ela pressionou muito sobre, né, na promotoria para que eles fossem condenados. Enfim, ela fez todo um trabalho na série, tem isso. E tanto que ela tentou processar a série, a Netflix é a diretora da série. Pronto. Ela tentou confessar dizendo que fizeram um retrato ruim dela e acabaram com a imagem dela. Porque a bonita, né? Hoje em dia, né, as pessoas têm medo da cultura do cancelamento, que nada mais é você ser responsabilizado pelas merdas que você fala. Então Exato. saiu a série e as pessoas começaram a cobrar porque ela deixou de ser promotora faz muitos anos e virou escritora. Ela é escritora de romances policiais. Nossa. E as pessoas começaram a cobrar a editora e a editora falou: tá, acabou o contrato com ela. Né? E a bonita deu uma de J.K. Rowling e falou: estou sendo cancelada, vou processar a Netflix porque a minha carreira está sendo prejudicada. E a Netflix já deu apoio para a diretora e tal, falando: se acontecer qualquer coisa, tamo aí, é nóis, e a gente apoia ela. E, Ai, gente. tipo, é isso que aconteceu. A minha vontade é, tipo, sei lá, velho, ir lá e dar uma tapa na cara dela. Querida, por favor, Então, né? acorda pra vida, desgraça. Mas Gente, é aquilo, tipo, eu entendo, assim, ó, todas as pessoas brancas são racistas, sabe? Estruturalmente ou de formas mais diretas, né? E mesmo você desconstruindo isso diariamente, né? É muito importante você ficar atento a esses sinais, sabe? E assim, no caso dela, não é uma pessoa que tá tentando melhorar. Você vê, sabe? Você vê que ela é tipo. não admite que ela errou, sabe? Não, isso daí é um pouco daquele arrogância branca, sabe? Tipo assim, você acha que esses cidadãos de segunda classe que são, tipo, brancos, que são brancos não, que são negros e latinos, eles nunca vão ser melhores do que eu, sabe assim? Não tem como eu estar errada. Não. As evidências que não estão certas. É isso, né? Você tem a porcaria do. Como é que chama? É, exame de DNA, cara. Tipo, Sim, tem DNA, cacete, cara. velho. Puta. Não, Mas é isso, gente. Chegamos ao fim dessa desgraça aí, que sopra na força do ódio mesmo. Porque... Exato. Pra quem quiser entender mais do caso, tem 2 documentários. Tem uma série, né? Uma série Isso. dramática na Netflix, É esse que ela quer processar, que é uma diretora. que é o When They See Us. Quando, Olhos que Condenam. Olha que né? condenam isso. E tem também a entrevista da Oprah com eles no Netflix também. Então, quem quiser procurar aí. E no Pirateflix lá, Netflix. tem o Central Park 5, que é É esse daí, que é um documentário que é menos Não é dramatizado, né? menos dramatizado, né? Isso. Ele é mais focado mesmo em contar a história e tal. Esse é, assim, gente, é bem complicado, assim. É muito triste o caso. Eu chorei horrores. Essa entrevista com a Oprah eu recomendo para pessoas que são fortes, porque são os caras mesmo, sabe? E é isso, basicamente. Então tá, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Se você quiser nos apoiar, por favor, nos apoie. A partir de R$ 15 mensais, você escuta a gente fazendo a gravação atrasado. Como foi hoje. Gente, hoje eu acordei, era 9h30. Nossa gravação é às 9 da noite, né? Porque assim, deixa eu contar, agora que acabou, a gente. Ó, pra quem não escuta até o final, entendeu? Vai perder isso daqui. Informações relevantes. Seguinte, eu decidi ser uma pessoa mais fitness, né? Aí
eu comecei a fazer exercícios, né? Tem um aplicativo ótimo, gente. Não é publi, tá? Inclusive, me patrocinem. Ele Se é pago, quiserem, mas né? ele é pago, mas tem a versão gratuita. E você pode procurar lá, como é que chama? Deixa eu ver aqui o nome dele, gente. Mas é ótimo. Ai, peraí. O home workout. É tipo exercícios em casa, se você procurar. Em português tem. E você faz os exercícios na sua casa pra ficar sarada, entendeu? E eu tô querendo o quê? Estou querendo ficar com a bunda sarada, é isso mesmo. Você entendeu? Não, na verdade, não. Na verdade, eu só quero, tipo, ficar mais saudável. E como eu tenho depressão, né? E Fazer agora, exercício é bom. exato. E agora eu tô com bem menos vitamina D, né? Porque eu não saio pra tomar sol, essas coisas, não tô saindo pra nada, porque, por mais que não pareça, gente, não acabou a quarentena, tá? Então. É, mas o que Mas tu é ia isso, falar? aí, Eu nem sei o tipo, que tu ia falar, não, mas... aí eu tô falando aqui que eu tô fazendo esses treinos aí, né? Eu comecei hoje. Aí tem assim, como é que chama? É, o Advanced, né? O médio e o básico. Aí eu falei assim, não, nossa, eu não tô tão enferrujada, né? Eu vou começar no avançado. Aí eu fiz, tipo, aí eu fiz a sequência pro avançado de lower body, né? Que é perna e bunda. E fiz a sequência avançada para abdômen. Amadas. Gente, assim, não recomendo, tá? Aí agora eu tô. Aí eu capotei, né? Dormi, tive que ir no mercado, aí dormi. Aí hoje eu vou. Amanhã eu vou fazer só, tipo, alongamento, sabe? Fazer, tipo, dia sim, dia não. Começa leve. Não. Mas é isso, tá, gente? Pra quem ficou até o final e gosta de saber da minha rotina fitness blogueira. Faz lá agora, rotina fitness. É, então, eu comecei falando dos apoios, né? Mas é lá no nosso site, Ah, é verdade. milcris.com.br, vai ter o botão de apoio. E se você quiser mandar casos pra gente, pra qualquer sugestão de caso, manda lá no e-mail, milcrimes.gmail.com e segue a gente no Insta. E Exato. E assista Crepúsculo, tome água e. Ai, gente, e o cara lá, como é ó, que chama? O assista vampiro. Crepúsculo e vá com a camiseta do Crepúsculo assistir o Batman, por favor, pra Exato. deixar um Ai, nerd puto. como é que chama o negócio lá? O vampirista quântico. O vampiro quântico me seguiu no Instagram, gente. Vai que ele escuta a gente, né? Patrocina nós aí, Vampiro Quântico. Vampiro quântico, ele é coach, né, gente? E ele faz JavaScript mental. Muito bom. Ah, então tá, gente. Até mais. Tchau. É isso, gente. Um beijo. Falou.